Bem-vindo, estamos de volta com o Balanço Geral. Falamos agora ao vivo de Curitiba para todo o nosso estado do Paraná. Tem pesquisa exclusiva, primeira mão para você aqui no nosso Balanço Geral. Obrigado a você em todo o estado, ligadinho na RIC Record TV. Bom, e eu recebo aqui no nosso estúdio o nosso comentarista, o Marques Souza, que vai falar de um movimento muito importante para a sociedade paranaense e brasileira. O movimento chamado Brasil 2022 já começou. Marques Souza, boa tarde para você, seja bem-vindo. Oi, Jas, prazer estar contigo aqui. Vamos falar para todo o Paraná agora. Vamos lá. E o Marques vai falar agora para a gente um pouquinho do que é esse movimento, então, que a gente traz em primeira mão e começa a discutir a partir de hoje. Olha só, Jasso, nós queremos discutir a partir de agora com você que nos acompanha sobre qual o país que queremos. Faltando aproximadamente 500 dias para as eleições do ano que vem, dois dentre os maiores grupos de comunicação regional do país abrem um novo capítulo na cobertura jornalística política do Brasil. A partir de hoje, o Grupo RIC aqui do Paraná e o Grupo ND de Santa Catarina lançam, em parceria, um grande movimento chamado Brasil 2022 já começou, com o objetivo de enriquecer o debate sobre os rumos do país. Nossa intenção é ainda mais específica: contribuir para corrigir um vício que há décadas caracteriza as eleições brasileiras, a discussão política focada expressivamente em nomes e raramente em projetos e planos para o futuro do país. Nós queremos oferecer o conjunto de visões democráticas, ouvindo diversos setores da sociedade e, dessa forma, contribuir para que os planos de governo que serão construídos no ano que vem se conectem a princípios e posturas da população que deseja. Temos a convicção que, quando a sociedade aceita passivamente uma disputa eleitoral focada apenas sobre candidatos e não sobre seus planos e visão para o Brasil, perdemos todos, perdemos muito. Infelizmente, estamos prestes a cair novamente nessa agenda pobre e superficial. Por isso, é dever de todos os meios de comunicação provocar um debate mais sólido, aprofundado e inteligente sobre qual país os brasileiros querem e merecem. O projeto Brasil 2022 já começou, será sustentado por inúmeras ações envolvendo todos os veículos dos grupos RIC e ND, seus canais de televisão, portais de notícias, jornal, revistas e rádios. Entre essas iniciativas, vão se destacar a contratação e divulgação de pesquisas eleitorais periódica e em profundidade, tanto nacionais quanto nos dois estados de atuação dos grupos. As pesquisas serão realizadas a cada 100 dias e, à medida que a eleição se aproxime, em intervalos cada vez menores. A produção permanente de pautas jornalísticas relevantes sobre o tema, com reportagens especiais, entrevistas com os mais setores da sociedade diversos e debates com os candidatos, sabatinas e amplo envolvimento editorial. Para finalizar, queremos fazer questão de reafirmar que a RIC e o ND são grupos irmãos que compartilham os mesmos ideais. Aqui, quem manda é o otimismo e a pauta positiva e a vontade de fazer o bem, o que é certo, por meio de um comportamento editorial responsável, equilibrado e justo. Cobramos e questionamos tudo o que precisa ser cobrado e questionado, mas fazemos isso sem rancor e sem amargura, com ética e bom senso, buscando sempre ajudar a construir um país melhor para todos. Se você é brasileiro, aceite esse nosso convite e seja a personagem principal desse debate de ideias. Muito bem, nesse momento vamos acompanhar então os resultados, os resultados da primeira dessa série de pesquisas. Começamos pelo Retrato Brasil. O Instituto Mapa apresentou 8 possíveis candidatos a presidente e perguntou em quem os entrevistados votariam se a eleição fosse hoje. O ex-presidente Lula aparece na frente, com 36,8% das intenções de voto. Em seguida, vem o atual presidente, Jair Bolsonaro, com 26,8%. O ex-juiz Sérgio Moro aparece em terceiro, com 5,1%. O ex-ministro Ciro Gomes tem 5%. O apresentador Luciano Huck tem 4,5%. O governador de São Paulo, João Dória, tem 3,3%. O ex-ministro da Saúde, Luiz Mandetta, tem 2,7%. O empresário João Amoedo tem 2,6%. Brancos, nulos e os que não votariam em nenhum desses candidatos somam 5,1%. Não sabem dizer em quem votariam, somam 8,4%.
A pesquisa perguntou também em quem os entrevistados votariam em um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Lula teria 51,4% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, 31,5%. Brancos e nulos somam 11,7%. Não sabem dizer, 5,5%. Agora vamos ver os números de rejeição dos candidatos. A pergunta foi: em qual dos candidatos os entrevistados não votariam de jeito nenhum? Jair Bolsonaro aparece com 52,2%. Lula com 28,2%. João Dória, 4,4%. Ciro Gomes, 3,9%. Luciano Huck, 2,3%. Sérgio Moro, 1,4%. Luiz Mandetta, 1,1%. João Amoedo, 0,5%. Os que não rejeitam nenhum somam 1,6%. Não sabem dizer, somaram 4,7%. O Instituto Mapa também perguntou como os entrevistados avaliam a gestão do presidente Jair Bolsonaro. 16,3% disseram que ela é ótima. 12,4% consideram boa. 13,1% apontaram a gestão como regular. 15,2% acham a gestão ruim e 39,8% péssima. Não souberam dizer, somaram 3,2%. A pesquisa também perguntou a avaliação sobre o desempenho de Jair Bolsonaro em relação à pandemia do novo coronavírus. 13% consideram ótima, 12% acham boa, 15,1% apontaram a gestão como regular. 11,1% disseram que acham a gestão ruim e 46,4% avaliaram como péssima. 2,5% não souberam dizer. Ainda no tema pandemia, a pergunta foi qual o tipo de posicionamento do candidato em relação à Covid-19 os entrevistados preferiam votar. 42,8% disseram que escolheriam quem se posicionou dando prioridade à saúde, com restrições de várias atividades econômicas. 23,8% votariam nos candidatos que deram prioridade à economia, sem restrições das atividades econômicas. Não souberam dizer, 33,5%. Também foi perguntado sobre qual posicionamento político dos candidatos os entrevistados preferiam. 29% queriam outras opções. 20,9% disseram que apoiam a maneira de Bolsonaro governar. Já 17,8% se declararam anti-Bolsonaro. 11,9% disseram que são antipetistas. 20,5% não souberam dizer. Olha, foram ouvidos por telefone 2.000 eleitores de todas as regiões do país entre 18 e 20 de maio. A margem de erro é de 2,2% e o índice de confiança da pesquisa é de 95%. Quer dizer, um índice bastante alto, não é, Mark? E o que representa a 500 dias da eleição essa pesquisa hoje? O cenário que a gente tem hoje pode representar um cenário daqui ainda a 500 dias? Difícil, Jássio. É sempre importante dizer que pesquisa é a fotografia do momento. Nós temos mais 500 dias até as eleições, mas esses números mostram que vivemos sob forte polarização de Bolsonaro e Lula. E isso é preocupante por dois motivos. Primeiro, porque o país começa a viver à mercê da voz de um candidato que participou do maior esquema de corrupção já mapeado na história. E depois, porque o atual governo, que foi democraticamente eleito, tinha um forte projeto de reformas e reorganização administrativa, mas não conseguiu avançar. Parte por incompetência, é verdade, mas também em razão da pandemia e pelos conchavos e fisiologismo que é a marca da política brasileira. O governo Bolsonaro já esteve até melhor avaliado quando o assunto é gestão do Brasil. E é claro que essa avaliação, agora negativa, é motivada pela crise da Covid-19. E o governo precisa ser mesmo avaliado e responsabilizado por seus erros e também pelos acertos, bem como os governadores e prefeitos. Nós, brasileiros, estamos segurando a barra fortemente. Nossos resultados econômicos poderiam ser muito piores se não tivéssemos tido o maior programa de distribuição de renda da história da humanidade e se não tivéssemos tomado as medidas de ajuda ao setor produtivo e de serviços. Nosso país não está bem, sabemos disso. Mas os esforços necessários estão sendo feitos e poderia ser feito ainda mais se houvesse uma preocupação de toda a classe política com o povo e não só com seus interesses privados, como a gente vê por aí. Se, aproveitando desse caos, o PT avança no projeto de voltar ao poder.
Eles que sugaram os cofres públicos, aparelharam o Estado com a companheirada e só pensaram em se perpetuar no poder. Lula é um ex-presidiário e se ele voltar ao poder, será a prova que o Brasil regrediu, que nós voltamos ao rouba, mas faz. Se o indicativo da pesquisa se confirmar, Jason, será a prova triste e conclusiva que o atual governo não só errou, mas foi tolo, pois perdeu a chance de fazer a diferença na vida dos brasileiros. Algum dado a mais que chamou a sua atenção, Mark, nessa pesquisa? É importante falar, Jason, sobre essa questão da polarização, que ela ainda é visível, mas ela começa a dar passo já em direção a uma questão menos polarizada e já o pessoal escolhendo o seu candidato. Mas ainda há tempo de mudança, porque você vê ali que o número do pessoal que quer a outra opção ainda é grande. Veja agora os resultados da primeira pesquisa do Projeto Brasil 2022, já começou, que mostra os números da corrida presidencial, mas agora preste atenção, porque esses números são baseados na pesquisa feita apenas com o eleitor paranaense. Veja. O Instituto Mapa apresentou os mesmos 8 possíveis candidatos à presidência da pesquisa nacional aos entrevistados paranaenses e perguntou em quem eles votariam se a eleição fosse hoje. O atual presidente Jair Bolsonaro lidera com 35,8%. O ex-presidente Lula aparece em segundo lugar com 26,4% das intenções de voto. Em seguida, vem o ex-juiz Sérgio Moro, que aparece em terceiro com 11,1%. O governador de São Paulo, João Dória, tem 5,3%. O ex-ministro Ciro Gomes tem 4,8%. O ex-ministro da Saúde, Luiz Mandetta, tem 4,7%. O empresário João Amoedo tem 2,2%. O apresentador Luciano Huck tem 1,7%. Brancos e nulos e os que não votariam em nenhum desses candidatos somam 2,7%. Não sabem dizer em quem votariam, somam 5,3%. A pesquisa perguntou também em quem os paranaenses votariam em um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Jair Bolsonaro teria 45,3%. Lula, 36,7%. Brancos e nulos somam 11,1%. Não sabem dizer 6,9%. Agora, vamos ver os números de rejeição dos candidatos. A pergunta foi: em qual dos candidatos os entrevistados não votariam de jeito nenhum? Lula foi citado por 40,8%. Jair Bolsonaro aparece com 38,7%. Luciano Huck tem 4,6%. João Dória, 4,3%. Ciro Gomes, 3,4%. Luiz Mandetta, 1,4%. Sérgio Moro, 0,2%. João Amoedo, 0,1%. Os que não rejeitam nenhum somam 0,5%. Não souberam dizer 6%. O Instituto Mapa também perguntou como os paranaenses avaliam a gestão de Jair Bolsonaro. 24,3% disseram que ela é ótima. 12,4% consideram boa. 14,2% apontaram a gestão como regular. 10,5% acham a gestão ruim e 33,5% péssima. Não souberam dizer 5,2%. A pesquisa também perguntou a avaliação sobre o desempenho de Jair Bolsonaro em relação à pandemia do novo coronavírus. 20% consideram ótima, 15,6% acham boa, 15,3% apontam a gestão como regular, 7% dizem que a gestão é ruim e 37,1% avaliam como péssima. 5% não souberam dizer. Ainda no tema pandemia, a pergunta foi qual o tipo de posicionamento do candidato em relação à Covid-19 os paranaenses preferiam votar. 43,5% disseram que escolheriam quem se posicionou dando prioridade à saúde, com restrições de várias atividades econômicas. 25,9% votariam nos candidatos que deram prioridade à economia, sem restrições das atividades econômicas. Não souberam dizer 30,7%. Também foi perguntado sobre qual posicionamento político dos candidatos os paranaenses preferiam. 26,6% queriam outras opções. 24,5% disseram que apoiam a maneira de Bolsonaro governar. Já 16,3% se declararam anti-Bolsonaro. 16% disseram que são antipetistas. 16,6% não souberam dizer. Olha, foram ouvidos por telefone 812 eleitores de todas as regiões do Paraná entre os dias 18 e 20 de maio.
A margem de erro é de 3,4% e o índice de confiança da pesquisa é de 95%. Quer dizer, nós tivemos aqui um grupo de pesquisa feito com pessoas de outras regiões e quando se fala de Paraná, uma pesquisa feita só com paranaenses mesmo, diretamente, né? E aí a gente tem uns números um pouco diferentes, Marco. Bem diferentes, né? Aqui Bolsonaro está na frente. Veja que a situação eleitoral do Paraná é diferente da nacional. Porque aqui o governo é melhor avaliado, inclusive Bolsonaro está melhor que Lula. Os números do Paraná mostram que existe tempo para o governo federal ainda mudar o rumo, ajustar a rota e é hora do próprio Bolsonaro reemitir a sua carta de compromissos, fazer uma revisão crítica do seu governo e traçar uma linha de retidão e de compromisso com os valores que o povo brasileiro ainda aguarda. É fundamental que o presidente volte com força ao seu projeto de reforma administrativa e tributária, de desburocratização do Estado e de fortalecimento dos poderes, da crença na democracia, de ter ministérios técnicos e não ideológicos. Está na hora do próprio governo Bolsonaro se reorganizar durante o próprio governo. E esse momento tem que ser agora, depois será tarde. E ainda é preciso dizer que mesmo com todas essas sinalizações, se o governo não tomar prumo e ordem, boa parte da população não vai se curvar ao passado. Paz quer olhar para frente. Isso fica claro na pesquisa. 29% dos eleitores desejam uma outra opção de candidato. 17,8% se declara como antibolsonarista e outros 11,9%, quase 12%, se declara antipetista. E, acima de tudo, 20% ainda estão avaliando esses números e reforça a tese de que o presidente Bolsonaro tem que tomar jeito, senão o seu governo vai ser uma opção negacionista e uma terceira via pode ser construída em um projeto nacional de não retroceder ao passado. Qual o caminho o Brasil seguirá? Nós só vamos descobrir nos próximos meses, com as ações futuras dos possíveis candidatos, e assim entenderemos se viveremos num país governado por ladrões, por negacionistas, por algum aventureiro ou, Jasso, por um político de fato. Obrigado, Marquinhos Souza. E olha, no portal RIC+, você pode acessar os resultados completos das pesquisas feitas pelo Movimento Brasil 2022. Já começou. Nós vamos acompanhar toda essa movimentação, o lançamento desse trabalho hoje, a 500 dias da eleição presidencial de 2022. Marquinhos Souza, obrigado pela sua presença, pela sua participação e pelos números e pela análise também aqui no Balanço Geral. Valeu, Jasso. Até a próxima. E obrigado a você também de todo o Paraná que acompanhou com a gente ao vivo aqui de Curitiba essa primeira pesquisa